Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Ela disse, sim, mas Saul disse que ele mataria todos que adivinhassem. Ele disse, eu te protegerei. Bom, isso se trata de um encontro de Saul com aquela mulher feiticeira, aquela velha médica do diabo que foi encontrada por Saul. Era uma médica feiticeira e ela podia adivinhar. Agora, por que Saul foi buscar uma feiticeira, uma adivinha, uma mulher que podia adivinhar, uma vez que, sendo que ele próprio como rei, disse que mataria a todos que adivinhassem? Em Romanos, Paulo disse, aborrece os ídolos e comete sacrilégio. Aborrece a idolatria, mas profana o santuário, profana a palavra de Deus. Aborrece os ídolos, a idolatria, as imagens, mas, no entanto, vivem vidas iguais a deles, a dos idólatras. Eles não podem ver um retrato do profeta desta era. Diz que é idolatria. Mas eles não sabem o que é idolatria, afinal de contas. A idolatria é tudo que é colocado entre você e Deus. Isto é certo. Se você põe a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo como intermediário, isso é idolatria, isso é ídolo. Se você põe o retrato de seu pai ou de sua mãe, ou de um profeta de Deus, seja de quem for, do próprio Deus, entre você e Deus, isso é idolatria. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês sabem que o mesmo Deus que escreveu nas tábuas da lei que não fizesse imagem alguma de escultura do que há em cima nos céus, debaixo da terra, o mesmo Deus ordenou a Moisés que fizesse 2 querubins e os colocasse ali sobre a arca, no tabernáculo. Sim, se você ler a Bíblia, você vê que isto é verdade. Mas há uma diferença muito grande de idolatria. É que você nunca vê na Bíblia
o povo adorando aqueles querubins, embora eles estivessem ali, sobre a arca. Nenhum sumo sacerdote que entrava ali, entrava para adorar aqueles querubins em favor do povo. De maneira alguma. Você nunca viu um membro da mensagem adorando o retrato do profeta nesta era. Não. Aquilo é simplesmente um testemunho, esta luz fotografada sobre sua cabeça. É um testemunho. Se eles pegam a fotografia de um aleijado andando quando oraram, eles fazem daquilo um cavalo de batalha, um grande testemunho. Se eles pegam uma fotografia de uma visão aí, de uma moça que dormiu e recebeu uma coisa no papel, na mão, um anjo trouxe, manda revelar, sai túmulos abrindo, etc. Isso corre pelas igrejas sem empecilho algum. Mas você poderia ver isto como um testemunho de um sonho de uma moça. Quer dizer, aqueles que conhecem essa história desse sonho, desta visão, sabem melhor do que é que eu estou falando. Você nunca vai ver um membro da mensagem adorando ao profeta de Deus. Ele sim soube pregar contra a idolatria. Ele pregou a mensagem cristianismo contra a idolatria. Agora ele pregou como um profeta de Deus. Isso é pretexto, isso é falta de recurso bíblico, isso é maneira de combater, isso é uma maneira fracassada de tentar desviar as pessoas da mensagem. Simplesmente isto. Porque não tem argumento escriturístico. Saul não tinha nenhum argumento contra Davi. Ele não tinha nenhum meio a não ser o meio natural. E através deste meio ele nunca pôde com Davi, porque Davi era sobrenatural. Saul era um rei natural, exigido pela vontade do povo. Davi era o rei sobrenatural, isto é, apontava para Cristo. E veio pela perfeita vontade de Deus. Então nunca as armas de Saul poderiam servir para Davi, mesmo quando ele estivesse diante de um grande inimigo, que era Golias. Veja, se as armas de Saul tivessem servido para Davi, quando ele foi lutar contra o Golias, pode ser que Deus tivesse vencido através de Davi a si mesmo, mas depois Saul venceria Davi, destruiria Davi. Você está notando? Deus faz muita coisa através desta gente, não resta dúvida. Paulo disse que dava glórias a Deus pelo evangelho ser pregado de todas as maneiras, porfias, contendas, imitações. O profeta de Deus diz: Deus não pode levantar um ministério que logo ali aparecem os balaões, os imitadores. Eles querem tomar a bola. É como um jogo de futebol. Eles querem tomar a bola. Mas não importa, Deus fará alguma coisa através daquilo. Mas ele próprio seria destruído com aquilo. Você vê que Saul tinha uma espada, e essa espada era idêntica à de Davi. Era o mesmo material, a mesma coisa. Mas a espada de Davi nunca foi contra Saul. A espada de Saul foi contra Davi. E por fim, virou-se contra si mesmo. A própria espada que ele usou serviu para que ele morresse. Quer dizer, esse Espírito Santo que a era diz que tem, é quem vai condená-la. Que as igrejas dizem que tem. A espada, esta Bíblia que pregam, é a própria Bíblia que traspassará suas almas. Por quê? Para que fim estão usando isto? Agora, aborrecem os ídolos e cometem sacrilégio. Sacrilégio é profanação. Profanação do santuário. Se vestem como as mundanas e portam-se como os mundanos
e consentem com tudo. Saul tinha um decreto contra aqueles que adivinhassem, mas ele próprio procurou uma feiticeira para adivinhar. Mas por quê? Por que estava apelando daquela maneira? Porque Urim e Tumim não falavam mais com ele. Deus não falava mais com ele. Desde que Deus enviou o profeta, ele não fala mais com esta era. Se você quer ouvir a Deus, tem que ser através do profeta, mesmo para a sua perdição, mesmo para a sua condenação. Saul foi em busca e Samuel veio. E foi ele quem disse para ela: você vai trazer Samuel para mim. Ela disse: sim, mas Saul disse que ele mataria todos que adivinhassem. Ela não sabia que estava falando com o próprio Saul. Saul estava camuflado. Ele estava vestido como um soldado de infantaria. Ela adivinhava, mas ela não sabia que ali estava Saul, aquele próprio que decretara contra aquilo. É você, porventura, uma delas? Você não está vendo aí em 1 Timóteo capítulo 2 como você deve se vestir? E depois diz que é profetiza, tem o dom de profetizar. Ela era adivinha, mas não sabia que era Saul que estava ali. Você profetiza e não vê o lugar da mulher na igreja? Veja 1 Coríntios 14, vá lendo. Veja 1 Timóteo 2, veja 1 Pedro capítulo 3. Você está com isto na mão e não pode ver isto sendo uma profetisa? Sim. Veja o que aconteceu com aquela profetisa, com aquela feiticeira. Saul disse: eu te protegerei, eu interpretarei isso para você, eu te darei cobertura, você deve pregar, eu te darei cobertura. Ele estava vestido como um soldado de infantaria, e ele disse: adivinha para mim e traga-me em cima do mundo da morte que passou além daqui. Traga-me o espírito de Samuel, o profeta. Agora você quer o profeta? Quer o profeta de novo? Mas ele continua sendo um profeta. Moisés continuou sendo Moisés. Ele foi visto no Monte da Transfiguração. Elias continuou sendo Elias. Ele teria a mesma mensagem para Jezabel. Ele não teria se modernizado, como aconteceu com aqueles que começaram aqui em 1910. E vejam onde é que eles estão hoje. Mas, quando aquela adivinha trouxe o espírito de Samuel, a Bíblia diz que era Samuel mesmo. Isso ficou provado pela mensagem que ele deu para Saul, que era Samuel. Mas ela disse: eu vejo deuses subindo. Ora, ali estava subindo um só. É que Samuel teve 3 ofícios. Ele foi rei, ele foi sacerdote, ele foi profeta sobre Israel. Mas a feiticeira daquele dia, ela disse deuses, vejo deuses, quando era um só. Não é o que a feiticeira desta era vê? Ela vê Pai, Filho e Espírito Santo como deuses, como 3 pessoas distintas. É a mesma coisa. Samuel foi rei, foi sacerdote, foi profeta. Em Israel você sabe disso? Sim. O povo quis pessoas distintas depois. A mesma coisa aconteceu em Cristo. Jesus Cristo é rei, sacerdote, profeta. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele traz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve o seu batismo no teste de Urim e Tumim. Se você foi só batizado nos títulos, e veja se isso brilha. Você dirá assim: brilha em Mateus 28:19. Não, não brilha. Não brilha. Está apagado, porque Mateus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse em nomes. E ligue isto com as referências.
Busque as referências de São Mateus 28:19 e você verá que a coisa está errada. A coisa está errada. Estando errada, Deus não pode abençoar de sua maneira real e verdadeira. Abençoa como abençoou a Balaão. Ele abençoa, ele dá chuva e sol para o joio. Para esses que operam em iniquidade, cura divina, expulsando demônios e todas estas coisas. Ele abençoa. Mas veja o que viu aquela feiticeira. Ela disse: vejo deuses. Ora, como deuses? Se era apenas Samuel que estava se manifestando ali. Não é o que acontece com essa feiticeira da era? Onde ela herdou essa doutrina? Foi dos apóstolos? Não, foi no concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, foi que ela viu deuses. Veja que contraste dessa feiticeira com Abraão. Quando chegaram 3 de fato lá na tenda de Abraão, Eloí mais 2 anjos, o Senhor mais 2 anjos, Abraão diz: meu Senhor. Que diferença! Vendo 3, não disse meus senhores, porque Senhor era somente um. Somente um. Por isso, o então Saulo de Tarso clamou: quem és tu, Senhor? Senhor quer dizer Pai. Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja que diferença entre a feiticeira e Abraão. Ela viu Samuel somente e disse: vejo deuses. Samuel teve 3 ofícios, sendo uma só pessoa. Sim, sobre Israel. Abraão viu 3, mas ele distinguiu somente o Senhor. Meu Senhor. Você lê em Gênesis, você não vai ver Abraão dizendo meus senhores, mas sim meu Senhor, porque só um que estava ali é que era Senhor. Os demais eram anjos que desceriam para Sodoma e Gomorra. O Senhor mesmo não foi lá. Somente mensageiros foram lá. Mas o Senhor ficou aqui separado. É o Senhor Jesus Cristo quem está com a noiva. E essa esposa eleita do Senhor pode ver o Pai no Filho. Ela não é uma feiticeira. Ela não é uma profetisa dessa que está com a Bíblia na mão e não pode ver nem o lugar da mulher nas Escrituras. Sim, mas ela tem a cobertura: eu te protegerei. O que adiantaria a proteção de Saul? Importa é a proteção da palavra, a proteção do Senhor. Ela está buscando a proteção do reino mundial, natural, mas a esposa de Cristo quer a proteção do reino espiritual. Ele disse: eu te protegerei. Pode continuar adivinhando, pode continuar profetizando. Mas o que é isto? O Senhor diz em Amós 8, verso 11: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de carne, não de sede de água, mas de ouvirem a palavra do Senhor, mas não a acharão. Por quê? Urim, Tumim não fala com eles. A palavra de Deus não pode falar mais com eles, mas pode falar com você, meu ouvinte. Deus te abençoe, enquanto a palavra de Deus está te falando, te abençoando. Davi estava longe naquela hora, e Saul estava naquela situação. Davi estava ali ungido originalmente, não pelo pedido do povo, mas pela escolha de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha esta unção diferente. Parece que era a mesma, pela perfeita vontade de Deus. 2 ministérios, mas um pela perfeita vontade de Deus e outro pela perfeita vontade do povo, pela vontade do povo.
Oh, que o Senhor te abençoe nesta luz gloriosa do dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.